A mente humana é extraordinária. É a mente humana que torna o homem semelhante a Deus. Não é o corpo do homem, mas é a capacidade de pensar, de decidir, que nós temos e recebemos de Deus. E essa capacidade está na nossa psique, na nossa mente, na nossa inteligência. Porque as minas de ouro podem esgotar. O mercado de ações pode ser abalado. Os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura. Mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Você tem uma mina de ouro dentro de você. Um traço comum de todos os que são vencedores: uma mente avançada. Uma mente capaz de pensar, de entender, não só a si mesmo, mas o mundo no qual vive. Como podemos progredir na nossa vida em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida? Porque sem dúvida alguma, se você não tiver uma mente que progrida, que avance, a sua vida como um todo não progredirá. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. Nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos, do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. Mudança de mentalidade. Que coisa boa a gente saber que nós podemos mudar a mentalidade. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então, é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. É que a mudança da mentalidade é difícil. Albert Einstein, um dos maiores pensadores do século XX, judeu, disse: pensar é um trabalho duro, é por isso que tão poucos pensam. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como está, para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Precisamos entender que a mudança de mentalidade é um grande investimento. Vale a pena investir na mudança de mentalidade. Como é que a gente faz para adquirir uma mente, uma mentalidade avançada?
expor-se a bons pensadores. Se você não gosta de ler, precisa gostar. Se você não gosta de estudar, precisa gostar, porque existem maneiras e maneiras de aprender. Existe uma maneira formal, existe uma maneira mais lúdica. A criança ela aprende de maneira lúdica, mas quando você vai crescendo, os temas vão se tornando mais densos. Você tem que aprender sobre tudo. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo que você vive, porque senão você será presa fácil para o inimigo. Você tem que ter argumentos e contra-argumentos para toda e qualquer seta que o inimigo lança na tua vida. E para que isso aconteça, você tem que se expor, tem que estudar, tem que ouvir. Hoje existem aulas, palestras pelo YouTube, na internet. Seja uma pessoa estudiosa, exponha-se ao ensino, principalmente aos bons ensinos, para que você tenha preparo para poder lidar com esse mundo. Mudança de mentalidade. Se você quer progredir na vida, não tem jeito, tem que passar por isso. Agora depende de você, ninguém vai poder enfiar na tua cabeça que você tem que mudar. É você que tem que decidir mudar. Coloque-se no lugar que o ajudará a adquirir uma mentalidade avançada. Encontre lugares para mudar a sua mentalidade, lugares onde estimulem a sua criatividade, a sua plenitude, a sua honestidade, a sua paixão. Lugares que estimulem a sua fé, a humildade, o amor, a generosidade, a adoração, a bondade, a alegria, a paz. Estimule as suas emoções para criar bons pensamentos. O tempo certo é o agora. A hora de mudar a mentalidade começa hoje. Lembre-se, boas ideias têm vida curta. Decisões corretas têm que ser tomadas na hora. E essa combinação é impossível de ser vencida. Assim como cada pessoa, cada pensamento tem o potencial de se tornar algo muito grande. Uma pessoa deveria pensar como um homem de ação e agir como um homem de pensamentos. Por quê? Porque pensamentos divorciados de ações não produzem nada. Não adianta você ser um pensador e nunca traduzir aquilo em ações. Mas ações divorciadas de pensamentos produzem desastres. Pessoas que agem motivados, impulsionados, dirigidos por uma mente avançada, são vencedores. A maioria das pessoas acredita que pensa, mas na verdade apenas recorda o que já foi pensado por alguém. Elas repetem frases herdadas, crenças copiadas, medos que não nasceram nelas. E sem perceber, transformam pensamentos alheios em destinos pessoais. O pensamento é a origem invisível de tudo o que se torna visível. Toda mudança externa é apenas o reflexo de uma mudança interna. Quando a mente muda, o mundo obedece. O universo não responde ao esforço, mas ao estado interno. O que alguém pensa com convicção cria uma vibração, e essa vibração começa a reorganizar as circunstâncias ao redor. Antes de existir um caminho, existiu um pensamento. Antes de existir um corpo saudável, existiu uma decisão mental de cuidado. Antes de existir riqueza, existiu uma imagem mental de abundância. A mente é um transmissor, e o mundo é o eco que devolve aquilo que se emite. A pessoa não vê o mundo como ele é, ela vê o mundo como ela está. Cada pensamento ativa uma química no cérebro. Essa química gera uma emoção. A emoção gera um comportamento. E o comportamento reforça o mesmo pensamento. Esse ciclo cria uma realidade emocional fixa, que se repete todos os dias. A repetição instala rotas neuronais, como trilhas abertas na floresta. A cada vez que o pensamento volta, a trilha se aprofunda. E com o tempo, a pessoa passa a confundir o caminho com a própria identidade.
Mas a mente não é uma prisão, ela é uma ferramenta de criação. E o primeiro ato de liberdade é observar o que se pensa. Observar um pensamento é o mesmo que tirar energia dele, porque quem observa não é o pensamento, é a consciência por trás dele. Quando alguém se torna capaz de assistir o próprio diálogo interno, deixa de ser vítima da mente e se torna o arquiteto dela. Nesse instante, um espaço se abre, e onde há espaço, há escolha. Entre o estímulo e a reação, nasce a liberdade. A mente funciona como solo fértil. Toda semente mental, seja de medo, seja de fé, encontra um jeito de crescer. A escolha está em qual semente manter regada. Um novo padrão mental começa pequeno, um pensamento positivo repetido, uma frase reescrita com consciência, uma emoção sentida de propósito. Com repetição e presença, a mente começa a obedecer à nova direção. A neurociência prova que o cérebro não distingue o real do imaginado. Quando a pessoa sente algo intensamente, o corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. É por isso que a imaginação é a prévia da experiência. Sentir o futuro no presente é o que o torna possível. A emoção é o sinal químico que informa ao corpo o que está sendo criado. Por isso, pensar sem sentir é sonhar, mas pensar e sentir juntos é manifestar. Quando o pensamento muda, o olhar muda. E o olhar muda a forma como a realidade é percebida. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a aparecer. As pessoas certas se aproximam. As situações começam a fluir, não por mágica, mas porque a atenção passou a enxergar o que sempre esteve lá. A mente cria o filtro, e o filtro define o mundo. Durante um dia comum, surgem milhares de pensamentos, mas apenas alguns têm poder real, aqueles que se repetem e recebem emoção. A prática é simples, observar 3 pensamentos recorrentes e escolher substituí-los por versões que sirvam ao propósito. Por exemplo, trocar "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Trocar "é difícil" por "está ficando mais fácil". Trocar "eu tenho medo" por "eu posso tentar". O cérebro acredita no que se repete. Por isso, repita o que te fortalece. Tudo o que recebe atenção cresce. Essa é uma das leis mais silenciosas e poderosas da existência. O foco é o pincel invisível com o qual a mente pinta o mundo. Aquilo em que alguém se concentra ganha forma, peso e cor dentro da própria consciência. E o universo, obediente, replica essa forma no plano físico. Não por mágica, mas por correspondência. Porque a energia sempre segue a direção da atenção. Quando a mente se fixa em falta, o mundo se contrai. Quando ela se fixa em abundância, o mundo se expande. É por isso que 2 pessoas podem viver na mesma rua, trabalhar no mesmo lugar e ainda assim viver em mundos completamente diferentes. Não é o cenário que muda, é o foco. O foco é uma lente. E a lente não mostra o real, ela amplifica o que foi escolhido para ser visto. Quem foca em dor, aumenta a dor. Quem foca em aprendizado, transforma a dor em crescimento. Por isso, o foco não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão espiritual. É o poder de escolher a cada instante qual universo interno será alimentado. E essa escolha é feita em silêncio. Ninguém percebe quando uma pessoa muda o foco, mas, a partir desse instante, o futuro começa a se reorganizar em torno dela. O foco é a forma mais pura de oração, porque orar é dar atenção a algo com sentimento, e o que se sustenta com sentimento se manifesta no tempo. Por isso, onde está o foco, está a vida. Onde não há foco, há dispersão, ruído, fragmento. O poder de criar não está em controlar o mundo,
mas em aprender a sustentar um olhar claro e firme sobre o que se quer expandir. O foco é o trono da consciência. Quem o governa, governa a própria realidade. Tudo o que recebe atenção cresce. Quando a mente foca no problema, o problema aumenta. Quando foca na direção, o caminho aparece. Foco é energia canalizada. E energia é a matéria-prima da criação. Quem aprende a dominar o foco, aprende a moldar a própria realidade. O pensamento é o começo de tudo. Cada palavra, cada ideia, cada imagem mental é um tijolo invisível na construção da vida. Nada acontece por acaso. Tudo é reflexo de uma frequência sustentada. O que se pensa cria o que se sente. O que se sente define o que se faz. E o que se faz constrói o que se vive. A realidade é o espelho da mente. E o espelho só devolve o que está diante dele. Por isso, quem muda o pensamento, muda o reflexo. O que se pensa, cria o que se vive. No fim, a vida não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro e se reflete em tudo o que se toca. Cada pensamento é uma escolha. Cada escolha, uma semente. E cada semente, um destino em formação. Então, antes de tentar mudar o mundo, mude o pensamento que o criou, porque o que você pensa cria o que você vive. Você já parou para pensar que pelo fato da fundação ser uma das partes mais caras de uma construção, talvez aquele cara que não tinha princípios gastou menos dinheiro do que aquele que tinha, levou menos tempo para construir do que aquele que tinha? A grande verdade é que nessa jornada de fé que a gente tem, quando a chuva forte vem, quando os desafios vêm, a questão não é quem terminou mais rápido a construção, mas quanto tempo ela dura. Você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. A pergunta que a gente vai ter que responder é: quanto tempo isso dura, irmão? Não tem a ver só com o que a gente constrói, tem a ver com aonde está a nossa confiança. Tem momentos que parece que nada está acontecendo. A palavra de Deus diz que no sexto dia, quando Deus vai criar, Ele diz: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Primeiro pecado da criação, primeira queda da criação. O homem morreu tentando ser quem ele já era. Se você não souber quem você é, você não sabe o que você pode. E qualquer sugestão vai fazer você parar. O poder mais explosivo de uma semente acontece num ambiente em que ninguém enxerga. Você pega uma semente, ela é sua, ela está nas suas mãos, mas a partir do momento que você coloca ela sobre a terra, você não tem controle sobre ela, você não consegue enxergá-la, mas existe um milagre acontecendo. Ela está gerando raízes que vão frutificar. E tem momentos na nossa vida em que parece que nada está acontecendo, irmão. Eu estou aqui me esforçando e parece que nada acontece. O que tem guiado a gente? Irmão, vamos ser sinceros, tem momentos que o que tem guiado a gente é a multidão. A multidão enganosa, irmão, a mesma multidão que saudava Jesus quando entrou na cidade, dias depois gritava: crucifica-o. A multidão vai sempre aplaudir e às vezes a gente se ilude com os tapinhas nas costas que recebe. Cuidado, porque pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. Para todo mundo que te conhece pode parecer ridículo o sonho que te move. Não precisa fazer sentido para ninguém. Quando o medo define os meus limites, eu estou entregando para o medo o governo na construção da minha história. Porque se o medo de fazer define o que eu faço, é o medo que diz até onde eu posso ir e não a promessa que eu recebi. O medo não define minha história. Os meus olhos veem, parece que tem falta de tudo, mas a minha fé diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma visão clara deixa a missão mais leve, irmão. Uma visão clara faz com que eu não olhe pela perspectiva errada as coisas certas. Hoje eu estou tendo a graça de poder pregar esperança, mas por muito tempo eu dependia que alguém ministrasse esperança sobre mim. Irmão, as crises geram em nós gabarito e autoridade para liberar sobre alguém aquilo que um dia alguém liberou sobre você.
Então você começa com desafios pequenos, depois desafios maiores, depois desafios extraordinários, depois desafios impossíveis. Mas é lá no princípio que a gente aprende que em Deus tudo que é impossível se torna inevitável. Não despreze os pequenos começos. E eu queria liberar sobre você também, não despreze as pequenas batalhas. Quando a gente era jovem, vamos ser sinceros, nossas lutas eram uma. Quando a gente casa, já se torna outra. Tem coisas que tiravam o meu sono no início da minha jornada, hoje me fazem rir. De novo? Essa situação? Meu Deus, cara, mais uma vez. Mas o que mudou? Os seus gigantes diminuíram? Não. Sua carcaça está mais dura. Você aprendeu a lidar com o frio, com a fome, com o desprezo, com a invisibilidade, com os desafios. Quando a gente olha para a história de uma semente, o momento da história de uma semente mais poderoso, a estação mais poderosa da história de uma semente acontece num ambiente em que ninguém vê. Ela é enterrada, não tem luz, não tem exposição, não tem visibilidade, não tem ninguém assistindo, não tem plateia, não tem torcida. Ela precisa ser esquecida por um tempo para que ela possa ser vista por muito tempo.